Porque o anime cortou, eles voltando lá na dungeon e pegando o tesouro. É pra você ter penas da Roxy também, porque ela tá apaixonada por um cara que é casado. Agora tem outro probleminha. Ele traiu a mulher dele. Porque ele é casado, né? Mas o que mais ajudou ele acabou sendo que ela falou pra ele depois, nessa parte. E o anime não mostrou isso. Todos os cortes, esse era o mais importante. Ele basicamente revela pra ela que ele é o reencarnado. Ele nota que por mais que ele tenha criticado o pai dele, chamado de cafajeste e tudo mais, por ter traído a mãe, ele acabou fazendo exatamente a mesma coisa. Fala, gente, voltemos aí com mais um vídeo de Mushoku Tensei, comentando o episódio 23 da segunda temporada, que já começa com uma cena que deve ter surpreendido bastante quem não conhece o material original e conseguiu ficar sem pegar spoilers. Alguns acharam que iam censurar completamente a cena do protagonista com a mestre dele. No entanto, para quem conhece o material original, o que mais chamou atenção nesse episódio foi a quantidade absurda de cortes. Cortaram muita coisa. E várias coisas ali são importantes para você entender algumas coisas futuras. Uma parte muito importante da Roxy, por exemplo, eles cortaram completamente. Ela ajuda pra caramba o protagonista com um discurso, um negócio que ela fala pra ele, e cortaram tudo. Todo o desenvolvimento que leva ela a fazer aquilo também no começo do episódio, cortaram tudo. Tem uma discussão gigantesca antes, entre vários membros do grupo. Então esse vídeo aqui eu vou gastar mais tempo, provavelmente, comentando o que eles cortaram, porque é muita coisa, do que as cenas do episódio em si. Que se você compilar, é pouca coisa realmente que aconteceu, já que ficou mais no drama ali do protagonista, sem saber o que fazer. Agora que descobriu que a mestre dele gosta dele, dormiu com ela ainda, traiu a mulher dele, e agora tá na dúvida, pô, o que que ele faz? Inclusive uma dúvida que o pessoal tava no episódio passado, porque eles derrotaram a Hydra, mas não tinha um tesouro lá, nada. Eles só foram lá e pegaram a Zenith, é isso? Não, tem tesouro e tudo mais, eu vou comentar disso nesse episódio, mas cortaram tudo. Esse episódio era pra ter falado sobre isso, é bem importante, já que afeta a vida do protagonista futuramente, esse tesouro aí que eles pegaram. E bom, muita gente perguntou sobre a mãe do protagonista no episódio passado, tinha um monte de comentários querendo saber o que vai acontecer com ela, se ela vai se recuperar, etc. Então eu vou fazer aquele negócio de sempre, no finalzinho do vídeo, eu aviso antes, pra quem não quiser spoiler, e aí quem não quiser sai do vídeo, e aí eu comento o que vai acontecer com a mãe dele mais à frente na história, beleza? Então vamos lá, como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 800 acumulados, e você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord a partir do Plus, onde vocês têm acesso a mim o dia inteiro, e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, ou vídeos aí, de Mushoku Tensei. E bom, nesse episódio, começa basicamente com a Roxy indo até o quarto do Rudeus, que tá bem mal, e aí eu vou começar já a botar um bando de extras, porque não dá pra comentar separado aqui os extras do anime, porque os extras vão complementando e explicando algumas cenas que o anime não explicou. Por exemplo, o Rudeus tá com essa cara aí, de peixe morto, né? Mas ele não tá só triste. Notem como ele parece desnutrido. Tá vendo? Eles desenharam a bochecha dele menor, aparecendo os ossos ali. É porque ele tá há dias sem comer. Só que quem tá vendo só o anime vai achar que isso aí é o dia seguinte, comparado ao episódio anterior. Mas não, já passou vários dias e ele tá mal pra caramba lá no quarto dele. Teve aquela cena, inclusive, que eu falei do sonho. Eu achei que eles iam colocar no começo desse episódio e colocaram. Eles cortaram do episódio passado pra colocar nesse. Tá bem resumida, mas passa a ideia dele, no caso, não só tendo problemas com a culpa dele pela morte do pai, como também ele lembrando que ele também tratou mal os pais dele na vida anterior. Nem no enterro deles ele foi. Então ele fica com essa culpa dobrada aí, porque ele foi um filho ruim na vida anterior e tá se achando um péssimo filho nessa também. Então como exatamente ele melhorou? Então o psicológico do cara tá arrebentado. E ele sozinho lá, pensando nisso tudo, tá piorando mais ainda. Mas a aparência dele, que você viu no começo do episódio, é devido à desnutrição mesmo. Ele tá um tempão aí sem conseguir comer. E bom, aí chega a Roxy. Só que antes dela chegar, tem uma cena gigantesca dela conversando no bar com os outros lá do grupo do protagonista. O que acontece? Eles estão tentando arranjar uma forma do protagonista se recuperar, porque ele ficou muito abalado psicologicamente desde o ocorrido, o que é relativamente normal, só que ele está demorando muito a melhorar. Depois de uns dias isso vai passando, isso vai melhorando, só que ele não está melhorando. Então eles estão ficando preocupados. E aí começam a discutir possíveis soluções para animar ele de novo. Uma solução muito óbvia é uma mulher ir lá e dormir com ele. Isso é super comum em filmes, séries, etc. A pessoa tá bem mal e aí dorme com outra lá para esquecer os problemas. Não é uma cura, mas já ajuda. Então a proposta deles, pô, temos que arranjar alguém para dormir com ele. Aí propõe que a Lina Alice faça isso. Porque ela mesma se considera muito boa em confortar homens com o coração partido, ou que seja muito mal. Só que ela não quer fazer isso, porque ela estaria dormindo com o marido da neta dela. Então, é um negócio bem pesadinho, né?
Então ela fica desconversando e tal, ela fala que realmente é boa nisso, provavelmente ajudaria se fizesse alguma coisa, mas ela não quer dormir com ele de jeito nenhum. Então ela fica negando várias vezes lá, e os caras tentando incentivar ela a fazer isso. E a Roxy ouvindo a coisa toda. E é isso que acaba influenciando ela até essa ideia. Já que a Lina Alice não vai fazer nada, e obviamente mandar uma mulher de um bordel lá, algo parecido, seria um negócio bem horroroso de se fazer, aí ela se propõe a fazer isso. Sem eles saberem. Nenhum deles sabia que ela iria fazer isso. Até porque ela nem tem experiência no assunto. Outro momento bem importante que tem nessa conversa é quando a Roxy descobre que o Rudess é casado. Ela descobre nesse momento aí que eles estão conversando no bar. Inclusive quer se embebedar depois disso, porque foi uma notícia devastadora para ela. E aí é uma parte que é interessante, como o autor fez no original. Ela fica falando com ele como se tivesse alguma experiência, quando na verdade não tem. Só que ela basicamente quer convencer ele a dormir com ela. Só que ela tá sem jeito pro negócio todo. Porque não é um assunto que ela domine, nem nada. Então ela se perde toda. O protagonista até nota que ela tá inventando coisa ali. Então é um diálogo bem meio vergonha alheia. E ao mesmo tempo você fica até com pena dela, porque ela tá realmente tentando de tudo lá. E até fala que ela é totalmente sem graça e tal, parece uma criança. Então se ele quiser, dá pra chamar outra mulher, de um bordel, algo parecido. E ele vai ficando até bravo com essa ideia. Então ela tem uma autoestima horrorosa também. Tem esse ponto. Então toda hora ela fica se autodepreciando no processo lá. Isso é devido à vida dela. Os homens nunca deram muita atenção pra ela. A maioria dos homens prefere mulheres mais maduras, tipo a Lina Alice, outras aí. Não uma mulher que parece uma criança, por mais que tenha mais de 60 anos de idade como ela. Até por isso que a raça dela geralmente costuma ter relações com a própria raça, porque aí ambos são jovens, ela tem essa aparência mais infantil. Então ela tem esse negócio, esse complexo aí que ela adquiriu durante a vida inteira. Então enquanto ela quer ajudar o protagonista, dormindo com ele, ao mesmo tempo ela tá sem confiança de que ele vai aceitar a proposta. Inicialmente ele não parece muito afim mesmo não, ele acha até uma ideia muito maluca. Só que ela continua insistindo lá, eles discutem e a discussão é particularmente interessante. No anime cortaram bastante, só mostra o protagonista falando que ela não entende ele porque ela não perdeu os pais dela estão vivos. Só que ela comenta de um caso aí onde ela perdeu alguém muito importante pra ela, como um irmão pra ela, que foi o primeiro grupo de aventureiros que ela entrou, o cara que ensinou tudo pra ela e acabou morrendo. Tem isso no mangá spin-off, que eu comentei já da Roxy, conta essa história, inclusive. Mas o ponto é que ela já perdeu alguém importante pra ela, então por mais que não seja a mesma coisa, ela tem uma noção de como é perder alguém. Só que aí o Rudess argumenta mentalmente pra ele que ela na verdade não entende ele. O problema dele não é só o Paul agora, é também ele revendo a vida passada dele, que ele é um reencarnado. Então, como é que ele vai contar isso pra ela, entendeu? O problema dele vai mais até do que só a morte do Paul ali e também a mãe dele naquele estado. Mas isso aí, de novo, só tem no material original. Essa conversa é muito, mas muito maior. E a parte do bar deles conversando eu resumi pra caramba aqui, porque ela é gigantesca. Mas, bom, a Roxy vai lá, abraça ele. Alguns preferiram, inclusive, a cena da nova em comparação à cena que teve no anime. Mas o ponto é que ela propõe pra ele, na cara dura, aquilo lá que a gente viu na light novel. No anime tentaram deixar um pouco mais sutil, mas as ações dela deixavam óbvio também. E aí vem uma diferença que ficou grande do anime pra novel. Na novel, a Roxy fica insistindo várias vezes, até que ela insiste pela segunda vez. Naquele negócio lá de, não, se você não quer comigo e tal, então vamos conseguir uma mulher aí, achar alguém pra dormir com você. Mas esse ponto aí, quando ela fala que se ele não quiser dormir com ela, ele pode pedir pra Lina Alice dormir com ele, foi a gota d'água. E aí ele fica bravo, honestamente, porque isso aí... Mas a intenção dela é boa. O ponto é que depois disso ele pega, agarra a mão dela, puxa ela pra cama e aí rola. É basicamente isso. Já pula pro dia seguinte depois disso. Mas os dois estão debaixo da coberta e tal lá, ela pergunta a ele como foi, então é mais óbvio que aconteceu, impossível. Mas não detalha toda a cena. Tem um pouco mais detalhada, mas aí é na web novel. A versão web novel tem várias diferenças. É até meio complicado. Se eu comparar aqui com a versão web novel, vai criar uma bagunça na cabeça das pessoas. Porque tem vários diálogos diferentes, várias coisas diferentes. Em geral, a versão light novel, que é a versão reescrita pelo autor, ficou melhor. Os diálogos, tudo ficou bem melhor. Mas o anime colocou a Roxy, essa é a parte que vai confundir algumas pessoas, como ela levando o protagonista lá pra cama. No caso, basicamente, ela disse que faria tudo, é só ele ficar quieto lá, porque ele tá totalmente desanimado lá. Então essa é a única mudança mesmo. O resultado, no fim das contas, acaba sendo o mesmo. E aí a cena do dia seguinte é igual da light novel, basicamente. Ela acorda lá, toda envergonhada, perguntando como foi. E aí ele pensa sobre o assunto, no caso no original, que os corpos dos dois são meio desproporcionais, ela é muito menor que ele. Mas ele elogia ela lá pra ela não ficar mal, porque ela fez tudo aquilo pra tentar animar ele, ajudar ele a sair daquela depressão.
E, bom, depois disso, eles voltam a conversar, e aí foi uma conversa que tiraram no anime, é uma conversa muito importante. Ele basicamente revela pra ela que ele é o reencarnado. Ele fica falando pra ela como se fosse um caso que ele tá inventando lá de uma pessoa que teve uma vida, e aí teve vários problemas nessa vida e tal. Aí ele conta basicamente o que aconteceu com ele, que ele ficou só em casa, sendo sustentado pelos pais, e depois ele foi no enterro deles, etc, 4 lá. E aí reencarnou, teve uma outra chance, aconteceu, basicamente tá descrevendo ele. Que ele perdeu o pai de novo agora, e que ele tá se achando um bosta, porque ele se achou um péssimo filho nas 2 vidas e tal. Então o que ele poderia fazer pra tentar consertar isso? E aí ela fala que no fim das contas não tem o que ele possa fazer, se ele não pode voltar e no túmulo dos pais dele na Terra, por exemplo, ela propõe isso. Pô, vai no túmulo dos seus pais, da vida anterior, ela acha que a vida anterior é nesse mundo, mas não é em outro. Aí ele fala até que nem tem como no túmulo dos pais dele, mais dos pais antigos. Aí ela fala que não tem o que ele fazer, ele só tem que aceitar e tentar fazer o melhor possível a partir de agora. No caso, o futuro dele pode ser promissor, desde que ele aprenda com os erros e tente melhorar, ele ainda pode ter uma vida feliz. Então ela faz todo um discurso pra ele, basicamente, lá, e isso toca ele, é um discurso clichê. Ele mesmo fala, é um negócio meio óbvio que ela falou pra ele, mas é muito importante, ajudou ele pra caramba. Então ela dormir com ele, por mais que tenha ajudado, porque a pessoa, enquanto tá nisso, esquece dos problemas, pelo menos por um tempo, tem a chance de clarear um pouco a mente, mas o que mais ajudou ele acabou sendo o que ela falou pra ele depois, nessa parte. E o anime não mostrou isso. Então, isso eu acho que a parte que eu fiquei mais revoltado. De todos os cortes, tem vários, eu vou citar vários outros aqui. Mas de todos os cortes, esse era o mais importante. Ele basicamente contou pra ela, por mais que tenha tentado dar uma disfarçada, que ele é um reencarnado. Então é um negócio muito importante. Pô, ele mesmo fala que ele nem sabe como pagar ela por isso, a ajuda que ela deu a ele depois disso. Mas óbvio, por mais que tenha ajudado ele a sair daquela depressão pesada que ele tava, agora tem outro probleminha. Ele traiu a mulher dele, porque ele é casado, né? E nesse mundo aí, tem monogamia e tem poligamia. Tem uma religião que eles pregam aí, a de Miles, aonde você só pode ter uma mulher. Mas é possível perfeitamente ter mais de uma. Se casa com várias mulheres. Inclusive, o Paul tinha casado com uma outra mulher. Eles comentam até disso do episódio, pelo menos. A Lily é a segunda mulher do Paul. Depois, no caso de ele dormir com ela e ela engravidar, ele casou oficialmente com ela, porque era a coisa correta a fazer. E por mais que a Zenith não tenha gostado no começo, ela acabou se acostumando com a ideia. Até comentam melhor disso na novela. No anime, discutem isso, mas bem brevemente. Então, uma das soluções possíveis tá meio óbvio qual é, né? Mas o ponto é que o protagonista, depois disso, decide que, hora de voltar pra casa, a mãe dele continua naquele estado lá, meio catatônico, mas não tem o que fazer. Vamos embora com ela pra casa. E bom, aí vem uma informação muito importante que o anime cortou. O tesouro que tinha na dungeon. Enquanto o protagonista estava bem mal lá no quarto, durante todos esses dias, eles voltaram na dungeon, com o pessoal lá que eles contrataram, pra pegar todo o tesouro que tinha lá naquele local da Hydra. A Hydra não volta magicamente lá. Então tinha toneladas de tesouro lá, de vários aventureiros, que ao longo dos anos ficaram morrendo pra aquela Hydra. Então tinha muitos itens valiosíssimos, a própria Hydra valia pra caramba, ela era cheia de pedras de mana, no caso no couro dela, que protegiam ela e absorvia a mana. Então só o couro dela valia uma fortuna. Então eles pegaram todo o tesouro que tinham lá, pegaram tudo do corpo da Hydra, que era valioso, e conseguiram uma bolada com isso. E aí dividiram esse dinheiro entre o pessoal lá que participou. Então, pelo menos, o pessoal que ajudou o Rudolph lá e o Paul durante todos esses anos foi pago dessa forma. Eles conseguiram uma recompensa gigantesca. E muitos deles dão, inclusive, parte da recompensa para o Rudolph. No caso, o anão, por exemplo, ele acha que não ajudou tanto contra a Hydra. E, de fato, a participação dele acabou não sendo tão benéfica quanto outros ali. Então ele pega e dá metade do dinheiro, que era parte dele, ele dá pro Rudolph. Aí outros também, devido à morte do Paul e tal, agora ele vai ter que cuidar da mãe, aí para tentar dar uma ajuda, dão uma parte, no caso do que eles receberam lá pro Rudolph. Então o Rudolph, no fim das contas, fica cheio de dinheiro. E aí eles, inclusive, contratam uma carruagem para levar a mãe dele, porque na viagem lá vai ser meio complicado, já que a mãe dele tá com uma locomoção bem restrita. E aí compra um tatu lá com uma carruagem que leva só a mãe dele. O ponto é que o anime mostra rapidamente lá, eles voltando pelo caminho, a Roxy o tempo inteiro grudada ali no protagonista, sempre do lado do braço que ele perdeu. Isso é um negócio que é descrito no original, que ela não desgrudava dele. E ele notou que ela estava apaixonada por ele. No anime parece, pelo diálogo lá, que ele não entendeu, não sabia. Só que ele estava se fazendo de bobo ali. Ele já tinha pensado pra ele mesmo antes, é um pensamento que tem na novel, que, pô, eu não sou cego, ela claramente gosta de mim, tá apaixonada por mim. E tem também várias cenas que teve antes, eu acho que o anime deixou mais que óbvio. Aí não é um problema, isso aí o anime fez direitinho. Mas claro, é um problema, o que ele vai fazer agora?
Ele tá com pena dela, porque ela tá apaixonada por ele, ele gosta dela também. Ele mesmo fala que não sabe de quem gosta mais, da Sylvie, que é a mulher atual dele, ou dela, ele gosta muito das duas. Mas como é que ele faz? Ele já tinha prometido que seria fiel a Sylvie. Embora no material original cite que a Sylvie já tinha falado que se ele quisesse ter outra mulher, ela não via problema nisso. A gente viu isso no anime, inclusive, ela fala isso pra ele. Que ela talvez não dê conta sozinha dele. Então, se ele quisesse ter outra mulher, não tinha problema. Aí ele pega e diz que não precisa e tal, só ela tá ótimo. E esse que é o ponto. Ele tinha prometido pra ela, ele tinha falado pra ela que não precisava ter outra mulher. Aí agora chegar lá e dizer que, não, tem essa aqui que eu sou apaixonado também. E não só isso, porque ele dormiu com ela também antes, então ele já traiu a Sylvie. E óbvio que ele se sente mal por isso também. Então é um episódio basicamente de drama em geral, do começo ao final dele. E o tom que o diretor passou não foi tão forte nesse sentido. A cena do protagonista com a Roxy foi muda. Bota alguma coisa pra dar um clima pesado, alguma coisa pra dar um clima triste, alguma coisa coloca ali, mas não é mudo o bagulho. Na verdade, boa parte do episódio é mudo. Então no finalzinho bota um negocinho lá, mas nossa, que direção capenga desse episódio. É pra você ter penas da Roxy também, porque ela tá apaixonada por um cara que é casado. Ela até fala pra ele que vai acompanhar ele, ajudar ele até ele voltar pra casa, e aí depois vai se separar dele e ficar longe lá pra não atrapalhar a vida dele com a mulher dele. Então dá uma pena danada dela. Ela tá triste pra caramba, obviamente. Ela fica chorando lá. A Elina Alice fez isso. E esse que é o ponto. A Elina Alice tá na dúvida, o que eu faço? Porque, por um lado, ela gosta muito da Roxy. Eles ficaram anos juntos, procurando aí pelo Rudess e tal, na primeira temporada, lembra? Então, é uma das melhores amigas dela, a Roxy. Só que, ao mesmo tempo, o protagonista é casado com a neta dela. Então, quem ela defende ali? Tá muito complicada a situação pra ela. Tá meio sem saber o que fazer. Então ela acaba decidindo aí propor o protagonista e ficar com as duas. Casa com as duas, pô. Porque ela tá vendo a Roxy mal pra caramba, ela chorando à noite e tal, por causa da situação ali que eles estão, ela não poder ficar com um cara que ela gosta, mas obviamente não quer que o protagonista se separe da Sylvie. Então ela acaba dando essa ideia. E até discutem sobre o Paul, que também acabou tendo duas mulheres, e por mais que tenha sido um choque inicialmente, tenha sido uma situação bem ruim com certeza, elas acabaram ficando de boa depois. Então a Zenith não foi infeliz depois disso. Só, obviamente, não foi uma situação agradável. Então ela basicamente tentou convencer ele a aceitar a ideia da poligamia ali. Se ele fosse aquela religião que só permite uma mulher, que no caso é a religião do Cliff, inclusive. Então Cliff, por exemplo, nunca vai ter outra mulher fora ali na Alice. Mas o Rudess não é dessa religião. E bom, ele acaba aceitando a ideia, ele até propõe isso pra Roxy. É até engraçada a cena porque ela não entende inicialmente. Ele pergunta a ela se ela não gostaria de ter o sobrenome dele. Ou seja, entrar pra família, casar com ele. E ela fica meio... A cara dela ficou engraçada até. Até que ela entende. E óbvio que ela tá feliz com a ideia, mas ao mesmo tempo tem que perguntar pra mulher dele antes. Mas ele já queria confirmar se ela aceitaria. Ela diz que só vai responder depois que tiver a resposta da mulher dele. O que é o correto, com certeza. Mas já encontraram, no fim das contas, aí uma possível solução. Só que no fim... Ele nota que por mais que ele tenha criticado o pai dele, chamado de cafajeste e tudo mais, por ter traído a mãe, ele acabou fazendo exatamente a mesma coisa. O autor criou uma situação que ele estava tão quebrado que ele acabou cometendo o ato lá, que ainda é traição. Por mais que ele estivesse mal e tal, ainda foi uma fraqueza dele, caso deixar aquilo acontecer. É um negócio muito raro, e tratarem até esse assunto do harém ou poligamia, como eles estão tratando aqui, criar em todo episódio drama e tal sobre isso, é um negócio totalmente diferente do padrão. A maioria dos secais, o protagonista vai tendo um bando de mulher lá e pronto. Uma não liga pra outra e tal, vão virar tudo mulher dele e dane-se, é isso. Então não tem um trabalho, não tem um desenvolvimento em cima disso. E bom, agora é aguardar aí pra ver o que vai acontecer, porque eles estão chegando em casa, já passaram pelo portal, então vamos ver aí o que a Sylvie vai dizer sobre o assunto. Mas em geral é um episódio bem fraco em termos de direção. Tem a parte da história dele, que ainda é boa, obviamente está baseado no material original, mas tem tanto corte de coisa importante que por mais que quem não conhece o material original não vá sentir falta, porque não sabia que tinha essas partes que eu comentei aqui, é um negócio que acaba tirando peso de várias situações. Tem vários episódios que estão com os cortes que não dá pra entender. O episódio passado, enquanto eu elogiei, que realmente foi bem fiel ao original em quase tudo, esse aqui foi lotado de cortes de coisas importantes. A direção também era a ideia, deixar você com mais pena da Roxy. Porque você vai ficando com a pena da Roxy, aí você torce o protagonista aceitar a ideia da poligamia e tal, porque é uma solução lá para as duas ficarem felizes, a Sylvie e, no caso, a Roxy ali. Tem gente, por exemplo, que fica revoltada. Pô, que isso? Não, tem que ficar só com a Sylvie, tal, eu gosto da Sylvie. Tudo bem. E eu não ligo pra Sylvie. E eu também não ligo muito pra Roxy. Então, esse que é o ponto. Então, se ele quiser ficar com a Roxy também tudo bem. Eu não ligo muito pra nenhuma das duas. A heroína que eu me importo muito é essa, e ela só volta das caras aí na terceira temporada. Inclusive, isso aqui não é spoiler, é só o que eu pensei quando eu li essa parte do material original. Eu fiquei esperançoso, pô,
Será que ele não pode casar com a Ares também no futuro? No caso, se ele conseguir, no caso que a Sylvie aceite a Roxy, possivelmente ela aceitaria a Ares também. Porque o que me importava era a Ares. Ele tinha que ficar junto com a Ares. As outras duas, eu honestamente não tô nem aí. Inclusive, quando ele casou com a Sylvie, eu fiquei bem, pô, não é possível, porque eu pensei que já era a chance, no caso de qualquer uma das outras. E é que eu mais torcia, principalmente depois que eu vi o design ainda da Ares adulta, nossa, era a Ares, totalmente. Então, é um negócio aí que, pelo menos, me deu esperança. Pô, se ele conseguir ficar com a Roxy também, a Ares tem chance de virar esposa também. A fanbase de Mushoku é bem dividida. Tem gente que adora a Roxy, tem gente que gosta muito da Sylvie, tudo bem. Eu gosto da Ares. Então, se ele ficasse com ela, seja com outras duas ali, ou só com ela, pra mim tava ótimo. Mas, óbvio, eu não vou dar spoiler sobre isso aqui. Isso aí é só o que eu pensei na época aí, quando eu li essa parte. E, bom, gente, é isso. Infelizmente, o episódio não tão bem adaptado, né? O clima em geral, a direção dele, corte demais, só levar mais ou menos a história ali. É óbvio, na perspectiva de quem só tá vendo a animação, deve ter sido um episódio bem interessante de qualquer forma, mesmo com todos os problemas que eu citei aqui, já que tem eventos muito grandes ali e te deixa muito curioso para saber o que vai acontecer a seguir, como vai acabar essa situação toda aí no próximo episódio. Mas isso aí é puro mérito do original, porque mesmo todo cortado e com alterações ainda consegue ser bem interessante. Mas é bem curioso que bem nesse episódio, onde aconteceu esse evento aí com a Roxy, que acabe tendo tantos problemas na adaptação, já que me lembra da primeira temporada. Olha, na primeira, uma cena que ficou bem meia boca, eu reclamei, inclusive na época, pode voltar no vídeo lá, tô reclamando dela, comparei até com o mangá, que ficou muito superior à versão em mangá, e a versão em mangá nem é original é light novel. Mas eles cortaram pra caramba. Cortaram muita coisa importante também. Então é quase um déjà vu que eu tô vendo aqui. Quando chegou nessa cena aí, do protagonista dormindo com alguém, eles pegaram e adaptaram de uma forma que foi muito estranha e ainda cortaram coisa importante pra caramba. Então é a segunda vez que isso acontece. Mas bom, a primeira temporada encerrou muito bem. O último episódio da primeira temporada foi muito impactante. Tem todo desenvolvendo o protagonista e tal lá, ficou realmente muito marcante como fecharam. Então tomara que a direção melhore e aí consiga dar peso no próximo episódio, para que encerre muito bem. E bom, agora eu vou responder uma dúvida que muita gente teve no episódio passado, tinha um bando de comentários sobre o assunto, de que a morte do Paul foi devido a um erro bobo do Rudeus, que ficou confiante demais nesse momento aí, e aí não viu a Hydra indo pra cima dele, o Paul teve que ajudar ele. Só que o que acontece é o seguinte, no original, ele tem aquela visão que adianta as coisas pra ele, isso ajuda pra caramba ele. Só que nesse momento aí ele tá perto demais da Hydra. Aí o que a Hydra faz? Ela joga um dos pescoços, que não é a cabeça principal, ele tava só prestando atenção na cabeça principal. Só que aí o que a Hydra fez? Tacou uma das cabeças, que tava cortada, em cima do Rudeus. E aí ele viu isso adiantado, só que quando ele viu isso adiantado, só encobriu toda a visão dele. Ele não entendeu o que aconteceu, porque do nada ele perdeu a visão. Era essa visão adiantada da cabeça da Hydra cobrindo ele. E aí o Paul viu ele meio perdido lá e tirou ele da frente. Só que quando tira ele da frente, ele sai rolando lá, ele levanta todo assustado, e aí vem a outra cabeça, que é a principal, pra cima dele de novo. E aí o Paul chuta ele. É isso que acontece. Então, a versão do original, o poder dele que atrapalhou ele, que ajuda pra caramba, geralmente, nessa parte atrapalhou ele. E gerou toda a situação que acaba dando na morte do Paul. Enquanto no anime só parece que ele se distraiu, ficou confiante demais. E aí o Paul teve que salvar ele e acabou morrendo. Então, realmente, fica bem pior pra ele no anime. Não sei porque mudaram isso, mas a versão no original é como eu descrevi aí. E, bom, agora a parte com spoilers. O que diabos aconteceu com a Zenith? Ela vai recuperar a memória dela? Eu tô dando uma enrolada aqui de propósito pra dar tempo pra quem não quiser o spoiler sair do vídeo. Até porque no anime só vai ter resposta sobre isso lá pra uma quarta temporada, vale dizer, vai demorar. E, bom, a Zenith não perdeu as memórias. E ela, enquanto parece catatônica, ela tá acompanhando tudo que tá acontecendo à volta dela. Só que, devido a ter ficado naquele cristal, ela ganhou uma habilidade de mico. E ela fica num estado meio espiritual, ou descrito, na verdade, como se fosse um sonho pra ela, onde ela acompanha tudo que tá à volta dela. Inclusive, consegue ler a mente de todo mundo. Ela consegue ler todos os pensamentos de todo mundo à volta dela. E ela acha que tá falando com eles, porque ela fica mandando mensagens telepaticamente, só que as pessoas não recebem. Você precisa ser um telepata para receber mensagens. Então ela fica achando que tá falando com as pessoas, mas na verdade não tá conseguindo se comunicar normalmente. Então ela tá nesse estado aí e nem sabe que o corpo dela tá naquele estado apático lá onde ela não consegue nem se mexer. Mas não, ela não tá sem memórias, na verdade ela tá relativamente consciente, mas num estado meio diferente lá, praticamente meio fora do corpo. Então a notícia boa é essa, ela não perdeu as memórias, ela ainda tem a personalidade dela, só que a gente não vê.
porque esses poderes deram a ela a habilidade de elementos, mas ao mesmo tempo ela não consegue mais controlar direito o próprio corpo. De vez em quando ela vai tomar umas atitudes ainda, vai ter uma parte que ela vai dar um sorriso pra uma certa pessoa, vai ter também uma parte que ela vai pegar e bater na cabeça do Rudels, por um negócio lá que acontece na terceira temporada. Então vai ter umas partes que vai ficar meio misterioso e dá a impressão de que a Zenith, na verdade, tá sabendo o que tá acontecendo ali à volta dela. Mas aí depois eles não conseguem se comunicar direito com ela, então fica um negócio que é bem misterioso. E o autor só explica isso bem mais à frente, por isso que eu falei, só em uma possível quarta temporada que teria explicações sobre isso, eles finalmente descobririam que na verdade ela tá lá, mas tá num estado em que ela não consegue se comunicar normalmente. Até que tem uma filha aí do Rudels mais à frente, que tem poder de telepatia e consegue se comunicar com ela. Então essa vai conseguir. Então vai ter alguém que consegue até falar com ela lá. E bom, gente, é isso. Comentem o que vocês acharam do episódio e das coisas que eu comentei que cortaram. Vocês acharam importantes também? Devia ter colocado algumas coisas ou não? Não achou muito relevante esses cortes? Comentem aí. E bom, gente, é isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.